torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver novidade por aqui e também de seguir o Atenção Vascaínos nas outras redes sociais. É só procurar por @avascaínos. E hoje eu quero falar com vocês sobre patrocínio. Pois é, a grande chance do Vasco aí ganhar um dinheirinho a mais, né? Que possa dar um alívio para as contas do clube. Porque vocês sabem, dinheiro é o grande problema do Vasco aí há 20 anos, não é mesmo? E nesse ano de 2021 é um problema ainda maior. Por circunstâncias aí do mundo, o mundo vem atravessando uma pandemia, não sei se vocês estão sabendo, né? Circunstâncias particulares do Vasco também, que foi mais uma vez rebaixado. Por conta de tudo isso, a situação financeira do Vasco, que já era ruim, ficou ainda pior, né? A expectativa é que o Vasco deixe de arrecadar aí 100 milhões de reais nesse ano de 2021. E se a gente for levantar aqui, né, que maneiras o Vasco teria de poder dar uma compensada nesse déficit orçamentário que ele vai criar, eu acho que o patrocínio acaba sendo aí uma das poucas possibilidades que o Vasco tem, né? Porque senão, vejamos comigo aqui, vamos fazer um levantamento da onde o Vasco pode tirar dinheiro, né? A fonte principal de dinheiro do Vasco e dos clubes do Brasil é a televisão. E é justamente aí que o Vasco tomou um golpe duro nesse ano de 2021. A gente perdeu muito em patrocínio, né, com o rebaixamento. A cota que viria para o Vasco, se ele ainda tivesse na Série A, caiu drasticamente com ele indo para a Série B. O Vasco vai até tentar dar uma minimizada nessa perda aí, em vez de não optando pela cota única, que a maioria dos clubes da Série B vai ganhar. Ele vai querer ganhar uma cota atrelada ao pay-per-view. Então, se você for assistir aí o Vasco pelo pay-per-view, é muito importante que você registre lá que você é vascaíno, para que esse dinheiro seja uma parte, né, redirecionada para o clube. Mas ainda assim, isso não vai ser o suficiente para poder compensar, né, o dinheiro que a gente ganharia se a gente estivesse ainda na primeira divisão. E como se isso não fosse o bastante, ainda calhou disso acontecer no mesmo ano em que a gente perde ali o patrocínio da Globo, né, os direitos de transmissão da Globo no campeonato estadual, que dava para o Vasco ali cerca de 18 milhões, né, de reais. Agora, sem a Globo transmitindo o campeonato, até vendeu ali os direitos para a Record, criou também o pay-per-view, pay-per Vasco até, que o dinheiro era todo diretamente, né, ia para o clube, mas mesmo assim, acho que a previsão otimista aí é que isso vai dar uns 3, 4 milhões. Então a gente cairia de um valor de 18, 17 para 3, 4. Vamos aqui, a grosso modo, arredondando. Então já perdeu aí, no barato, uns 10 milhões de reais com a saída da Globo, da transmissão do Campeonato Carioca, desse, que repito, é a principal fonte de arrecadação dos clubes, né? A gente vai tomar um baque muito grande na questão das transmissões dos jogos, que é a principal fonte de receita para todos os clubes. Não fosse isso suficiente, a gente ainda está atravessando aí uma epidemia de coronavírus que impede o público de ir para os estádios. Eu acho que a gente pode assumir que até o final do ano, dificilmente, a gente vai ver o público liberado. Então, a receita de bilheteria, que é outra fonte importante de arrecadação dos clubes, também vai estar seca em 2021. E isso não só atrapalha nessa fonte de receita, como também acaba espirrando em outra fonte que o Vasco poderia se atrelar, que é no programa de sócios, né? Todo mundo sabe, a grande maioria dos programas de sócio-torcedor do Brasil e do mundo se atrela muito à questão do ingresso. Ali a facilidade na hora de comprar o ingresso, o desconto que você ganha. Sem você ter esse chamariz, né, a possibilidade de ofertar descontos e facilidades no acesso aos jogos, como é que você vai atrair o torcedor para continuar sendo sócio ou para vir a ser sócio, né, e aumentar então o nosso plantel? É um grande desafio aí para o departamento de marketing do Vasco, né? Eles estão aí prometendo
uma reformulação no plano de sócios do torcedor, olhando mais para o torcedor de fora do Rio de Janeiro. Então já devem estar contemplando uma realidade, um programa que seja atraente, sem essa questão dos ingressos. Mas insisto, ainda é um baita de um desafio. Vai ter que fazer uma coisa ali, cara, de arrebentar a boca do balão para conseguir, mesmo sem poder oferecer os ingressos, fazer os sócios do Vasco voltarem a crescer nos números que chegaram em 2019, não é mesmo? E com uma arrecadação condizente. Outra fonte de arrecadação que a gente pode levantar aqui também é do merchandising, não é mesmo? E aí, nisso, o departamento de marketing do Vasco tem se esforçado bastante, criou aí a Vasco Store, a Capa tem produzido bastante modelos de camisa, né? Tem aqueles modelos supporter, fez aí um enxoval completo, casaco, camisa, boné. O que você imaginar aí da Capa tem também trabalhado aí na produção de material dos ídolos. Então a gente viu aí que fez camisa do Barbosa. O Flávio Dias anunciou aí ontem, né, que o departamento também tem a pretensão de fazer uma linha em homenagem ao Denner, já fez sobre São Januário. Então, assim, realmente o Vasco tem investido bastante nessa área, mas a gente sabe, né, não consegue levantar uma quantia significativa. Não dá para o Vasco achar que só... É claro, né, é importante esse dinheiro, todo dinheirinho que pingar no Vasco ajuda demais nessa hora, mas não dá para ter ilusão de que o Vasco vai conseguir se reerguer financeiramente só vendendo camisa, né? Aquela lenda de que traz o craque com salário astronômico porque a gente vai vender tanta camisa que isso vai pagar o jogador. A gente já sabe que isso não existe. Então, assim, é uma iniciativa bacana, uma iniciativa maneira, que pode trazer um ganho para o clube, mas não vai ser isso que também vai trazer a tranquilidade financeira para o Vasco. Fora isso, tem a venda de jogadores, né? A gente até tratou isso no boletim de ontem, fica o convite para você assistir, caso não tenha assistido. É uma fonte que com certeza o clube está contando para conseguir pegar algum dinheiro aí e tentar, por exemplo, manter o salário em dia, não é mesmo? Mas isso também traz os seus efeitos colaterais, né? O principal deles sendo ali o enfraquecimento do elenco. Você vai ter que abrir mão de uma qualidade técnica em campo para conseguir esse dinheiro que permita aí pagar os salários, saldar as dívidas do clube. E até nessa questão aí, esse outro quesito que acaba sendo mais importante e a grande oportunidade do Vasco conseguir ter justamente um respiro financeiro em 2021 é o patrocínio, que ajuda até nessa questão dos atletas, porque vamos supor que o Vasco consiga um novo patrocínio, consiga arrecadar um pouco mais de dinheiro, o suficiente para, sei lá, de repente conseguir pagar o salário dos jogadores. Isso já traz uma tranquilidade para que o Vasco consiga negociar mais duro com quem quer que queira tirar um atleta do clube, né? Uma coisa é você ver o cara e falar, quero pagar aqui 5 mil no seu jogador, 5 milhões de euros. Se você tá com salários em dia, você consegue fazer um jogo mais duro. Não, 5 não. Vai, me paga 8 aí, vamos fechar em 7,5, em 6. Você tem mais tranquilidade para fazer isso. Agora, o cara chega oferecendo 5. Você tá com 3, 4 meses de salário atrasado, como é que você faz? Acaba, às vezes, tendo que ceder, vendendo até abaixo do custo do mercado para poder apagar o incêndio, né? Então, para mim, não resta dúvidas, né? Um novo patrocínio seria a grande maneira do Vasco conseguir um alívio nesse ano de 2021. Não consigo imaginar outra possibilidade, né? A outra possibilidade do Vasco chegar no final do ano nadando no dinheiro, vamos dizer assim, sem ser com patrocínio, seria se conseguisse, cara, acertar aí umas 3, 4 vendas. O poder de negociação do Pássaro lá conseguisse encaixar ali 3, 4 vendas num valor bacana, com dinheiro realmente ali justo pelos atletas, o que é uma realidade muito difícil, né? É complicado de acreditar nessa possibilidade. Agora, patrocínio nesse Brasilzão aí de 2021, para time de futebol, também não tá fácil. Temos muitos clubes aí que a gente está vendo, co-irmãos, que estão no momento até melhor do que o Vasco, tendo dificuldade para encontrar patrocinador, né?
Nem vou falar do Botafogo, está sem patrocinador, mas está rebaixado também, está na segunda divisão. Mas o Fluminense não tem patrocinador, está jogando Libertadores. São Paulo não tem patrocinador Master também, está jogando Libertadores. Quer dizer, aquela ideia também, o Vascaíno criou esse sentimento em 2018, né? Não, vamos para a Libertadores, vamos conseguir um patrocínio fácil. Não é tão fácil assim. O mercado está complicado. Não é mesmo? A gente tem aqui no Brasil um histórico de empresas maiores e mais consolidadas no seu mercado. Elas não costumam investir no futebol, pelo menos não no futebol de clubes, né? Você pega aí, sei lá, uma Volkswagen, uma Coca-Cola, sei lá, uma Sadia, McDonald's. Você até vê umas empresas desse segmento investindo, patrocinando clubes em outros países, patrocinando eventualmente a seleção brasileira, mas os clubes aqui do futebol brasileiro normalmente não são alvo desse tipo de empresa, né? E quem que acaba patrocinando muito os clubes aqui no nosso país, então? Acabam sendo empresas de mercados em ascensão, né? Mercados que ainda não estão muito consolidados, que às vezes ainda estão ampliando o seu público consumidor e que veem no futebol uma possibilidade de tornar o seu produto mais popular, mais conhecido. Recentemente, o mercado de futebol apostou muito em dois segmentos da indústria, não é mesmo? O primeiro foi o mercado de apostas esportivas, porque aí a combinação de duas afinidades, né? É um mercado novo que está ainda em expansão no Brasil, procurando ampliar a sua clientela. Isso já seria um motivo para atrair o patrocínio. E ainda está falando aí do mesmo assunto, né? Do mesmo objetivo. Seria ali um site de apostas de esporte patrocinando um clube esportivo. Então tem essa sinergia, o que fez com que a gente tenha visto aí recentemente muitas casas de aposta patrocinando. O próprio Vasco já foi patrocinado por um site de apostas, né? A NetBet. Mas o que a gente vê por aí é que, apesar desse interesse, dessa sinergia, falta poder de investimento para essas empresas. Nunca é um patrocínio, pelo menos aqui no Brasil, né? Nunca é um patrocínio muito forte que essas empresas trazem para o futebol. E um segundo setor que a gente vem investindo muito no futebol nos últimos tempos também é o setor das fintechs. Esses bancos de internet aí que a gente vê apostando muito na sua divulgação através dos clubes. O Vasco mesmo é patrocinado por né? A BMG é um banco tradicional, mas que está investindo nesse setor aí de fintech, de ser um banco de aplicativo, e está usando o Vasco para poder investir nisso, né? Só que, cara, esses bancos também tá falando aí de um setor que tem muito dinheiro, mas nem por isso, né? Vai dar dinheiro de graça. Então, assim, o acordo que a gente vê muitas vezes desses bancos com os clubes é que, assim, a gente vai dar um dinheiro para vocês, fixo aqui para começo de conversa, mas o resto tá atrelado ao torcedor abrindo conta, ao torcedor pedindo cartão de crédito, e no final das contas acaba nem gerando ali uma grana tão forte para os clubes, não é mesmo? Tanto que o Vasco fez esse contrato, o contrato ele ficou um pouco aquém do que o Vasco esperava e, por conta disso, deixou uma brecha ali no acordo, né? Que, apesar do BMG ser hoje o patrocinador master do Vasco, se o Vasco conseguir achar uma outra empresa disposta a pagar mais pelo espaço na camisa, o BMG automaticamente ele vai para o omoplata aqui, ele muda de lugar na camisa e o Vasco tem essa possibilidade de acertar com uma outra empresa pagando mais para o Vascão, né? Então, até para reforçar aqui isso que eu falei agora, vou fazer para vocês um levantamento aqui dos patrocinadores dos grandes clubes brasileiros atualmente, né? Vocês vão ver. A gente pega aqui os clubes do Rio de Janeiro. O Vasco está com o BMG, é uma fintech, que nem eu comentei. O Botafogo e o Fluminense não tem patrocínio, né? E o Flamengo está com o Banco de Brasília, também ali é um banco tradicional, mas que está com essa coisa de conta em site e tudo mais, então dá para enquadrar também como uma fintech. A gente vai para os clubes de São Paulo, o Palmeiras com a Crefisa é uma relação especial ali, né? A dona da Crefisa é também conselheira do clube, então é uma situação especial. O São Paulo, que nem eu falei, não tem patrocínio no momento. O Corinthians
tem um patrocínio da Neoquímica, então é um patrocínio um pouco diferente do que a gente está comentando aqui. E o Santos está agora com patrocínio da Samap, que é uma empresa de maquininha, então assim, tá também nesse ramo aí das fintechs, né? Banco digital, aí se você é um empreendedor, tem a maquininha que você consegue adquirir, tá meio que nessa faixa aí. No Sul, o Internacional e o Grêmio tem como patrocínio master o Banrisul, e aí é um patrocínio que vem de décadas, uma característica cultural ali do Rio Grande do Sul, não é mesmo? O Atlético Mineiro tem o Betano, que é um site de apostas, mas a gente sabe, o grosso do dinheiro do Atlético Mineiro vem mesmo lá de um mecenas, é uma relação especial também. E o Cruzeiro também tem o BH Supermercados, que também é uma relação ali especial, né? O dono do BH Supermercados é cruzeirense, quer ajudar o Cruzeiro, e é mais isso que explica o patrocínio do que o fato de um supermercado estar querendo patrocinar um time de futebol. Expandindo um pouco mais, né? Pegando os times do Nordeste que estão na primeira divisão, você vai ver que o Fortaleza não tem patrocínio, e o Sport tá com Galera Bet, o Ceará com Stadium Bet e o Bahia com Casa de Apostas. Então, mais uma vez, né? Sites de apostas esportivas aí patrocinando o time de futebol. E para pegar só mais um time da Série A agora, o Atlético Paranaense tá com patrocínio do Banco Digimais, mais uma fintech aí, um banco digital patrocinando o time de futebol. Então a gente pode ver que são esses dois segmentos que estão muito estratificados no patrocínio do futebol brasileiro. O Vasco, que nem eu já comentei, né, já tem surfado nessa área, teve durante muito tempo o patrocínio da NetBet, um site de apostas esportivas, tem o patrocínio da BMG, que é um site de fintech, né, de banco digital. E como é que o Vasco poderia expandir? Qual seria ali os outros mares que o Vasco poderia desbravar? Aí a gente pode fazer até aqui um exemplo de quais outros mares, então, que o Vasco poderia desbravar. Seguindo tudo isso que eu levantei aqui, né? Teria que ser um mercado novo, um mercado ainda em expansão, com disputa, que precisasse de divulgação. E aí, até olhando pro nosso rival, a gente pode ter a resposta ali. O Flamengo, que durante muito tempo negociou com a Amazon uma tentativa de patrocínio e agora está fechando um patrocínio lá milionário com o Mercado Livre, é uma das áreas de expansão que eu vejo que tem possibilidade do futebol brasileiro aproveitar, que é essa área da venda a domicílio, né, de entrega, que se expandiu muito com a questão da epidemia. As pessoas estão deixando de ir nas lojas, nos supermercados, estão fazendo muito compras online de produtos físicos, né, que você entrega na porta de casa, entrega a domicílio. E essa é uma briga interessante do qual o futebol pode se beneficiar, não é mesmo? Então, se o Mercado Livre assinou com o rival, por que o Vasco não pode ir atrás, por exemplo, da própria Amazon, que estava negociando com o Flamengo e não fechou? É uma possibilidade interessante. A gente viu essa semana aí a notícia de que a Americanas está fundindo com a Americanas.com e com a Centauro, é uma outra empresa de entrega de material, ainda é site esportivo, tem tudo a ver, é um potencial patrocinador também. A Magazine Luiza está disputando diretamente com a Amazon e com o Mercado Livre também, essas vendas online, então é um potencial. E insisto, tá um brigando com a outra, uma procurando espaço. Então, o movimento do Mercado Livre fechando com o rival até serve de incentivo para as outras se mexerem e quererem entrar nesse segmento também do futebol. O Vasco precisa estar ligado nisso, né? E outro setor também que está em expansão, está crescendo e está com bastante dinheiro e que o Vasco pode ficar de olho e que envolve a Amazon também, é essa área do streaming, que é outra área que cresceu muito por causa da epidemia. As pessoas não puderam mais sair de casa, não pode ir no cinema, não consegue ir num parque que seja, numa festa, tá ficando em casa, tá fazendo o quê? Vendo filme. Então, a própria Amazon, aí no caso a Amazon Prime, não a de entrega de material, mas de filmes e de séries, tem a Netflix, tem a Disney Plus, tem a própria Globoplay. Será que uma dessas empresas, Paramount Plus agora também, tem um monte, tá aparecendo um monte por aí. Será que nenhuma dessas se interessa em patrocinar o Vasco, pensando até
um trabalho de marketing mais elaborado, não só estampando a marca na camisa, mas também, de repente, fazendo um produto, um seriado sobre o Vasco. Pô, o Vasco tem uma história riquíssima, né? Não só sobre a sua torcida, mas sobre os seus movimentos pioneiros, não é mesmo? Então, cara, é um mercado de expansão. Acho que o Vasco tem que ficar ligado e correr atrás disso aí, né? A gente sabe, a gente tem uma dificuldade de estar passando pela segunda divisão, então a exposição da marca Vasco esse ano vai ser menor, mas a gente tem uma força muito grande, que é essa torcida aí gigantesca, distribuída pelo Brasil inteiro e muito engajada. Uma torcida que, cara, compra a briga mesmo. Então, com certeza, se a gente souber que está tendo uma negociação com a Amazon, se tiver uma negociação, sei lá, com a Netflix, a torcida vai se engajar, sobe hashtag, veste a camisa mesmo, e eu acho que o Vasco tem que saber usar isso a seu favor, né? Enfim, quero saber o que vocês acham disso tudo aí. Vocês concordam que a grande chance do Vasco conseguir um respiro financeiro é mesmo através de um novo patrocínio? A possibilidade está aí, porque, que nem eu falei, né, o contrato com o BMG permite que o Vasco desloque o BMG para outros lugares da camisa e assine com um novo patrocinador master. Será que tem espaço para isso acontecer? Quem pode ser essa empresa que vai patrocinar o Vasco? Qual setor? Qual marca? Diga nos comentários, a conversa continua aqui embaixo. Digam também se vocês gostam desse tipo de assunto, às vezes entrando mais na parte administrativa e financeira e deixando o campo um pouco de lado. Diga aqui nos comentários, a gente vai ler aí a sua opinião. E não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, voltarem mais tarde. Mais tarde tem a Avenews aí com o Flávio Dias, trazendo todas as informações sobre o nosso Vascão. Beleza, galera? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.